A Tailândia é um dos países mais visitados do mundo. Anualmente, milhões de turistas desembarcam no país asiático atraídos por praias paradisíacas, uma cultura milenar e vários outros encantos, como, por exemplo, os mais de 30 mil templos budistas. Mas existe um prédio na cidade de Bangkok, a capital tailandesa, que atrai cada vez mais turistas, e não necessariamente por beleza ou cultura, mas sim por ter se tornado famoso mundialmente como um prédio fantasma. Um prédio que foi projetado para ser o mais alto e mais luxuoso do país, hoje é apenas uma construção abandonada que serve para alimentar o surgimento de histórias sobrenaturais e lembrar o país de um terrível período de sua história recente. Quer saber quais circunstâncias levaram à paralisação de uma obra tão relevante? Por que o prédio não foi concluído? E por que se tornou conhecido em várias partes do mundo? Então preste atenção nesse vídeo, porque até o final vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a Tailândia e seu arranha-céu fantasma. Na década de 1980, a Tailândia estava passando por um ótimo momento econômico. Devido a mudanças promovidas pelo governo local, o país passou a receber investimentos de empresas de diversas partes do mundo, que buscavam um país com mão de obra barata para instalar em suas fábricas. Graças ao aumento nas exportações, o PIB tailandês cresceu em média 9,6% entre os anos de 1985 e a metade da década seguinte. Para termos uma ideia melhor, somente a China registrou um crescimento maior no mesmo período. A renda média da população também acompanhou o crescimento e nos anos 90 já era o dobro da década anterior. O cenário urbano também foi alterado, com o surgimento de vários prédios para acomodar uma população com maior poder aquisitivo. E com esse cenário favorável, um famoso arquiteto e empresário tailandês enxergou a oportunidade para lançar o projeto do prédio mais alto e mais luxuoso do país até aquele momento. Localizado em um distrito comercial, o arranha-céu prometia as melhores vistas, tanto da cidade quanto do rio Chao Phraya, que é um símbolo nacional e o rio mais importante do país. No começo dos anos 90, Hang Santor Suan era um renomado arquiteto na Tailândia e tinha em seu currículo algumas obras marcantes da arquitetura do país. Além de arquiteto, Tor Suan era também professor de arquitetura e incorporador. Muitos dos seus projetos foram executados por sua própria empresa. Com toda a experiência acumulada, o arquiteto e empresário lançou em 1990 o projeto da Sator Unique Tower. Um prédio de 185 metros de altura e 49 andares. O projeto continha as características marcantes do arquiteto, que era um adepto do estilo pós-moderno e incluía em suas obras várias referências arquitetônicas gregas e romanas. A construção estava projetada para abrigar 600 apartamentos de alto padrão, um centro comercial e um luxuoso espaço para festas. O lançamento foi um sucesso total. 90% das unidades foram vendidas em menos de um mês. Apenas os apartamentos da cobertura e os espaços comerciais não foram vendidos. Porém, por opção do arquiteto, que esperava vender esses espaços com a obra terminada e receber um valor maior. Com o sucesso do lançamento, as obras foram iniciadas no ano seguinte. De acordo com a incorporadora, a obra seria financiada através de 3 fontes diferentes. Cerca de 1/3 do valor seria aportado pela empresa, outro valor igual seria obtido através de empréstimos e o restante seria proveniente das entradas e parcelas pagas pelos compradores. Não existem muitas informações sobre o começo da obra, o tipo de fundação utilizada ou se existiu alguma dificuldade. Aparentemente tudo corria bem, até que em 1993, apenas um ano depois do início, a obra foi paralisada. O motivo dessa parada forçada nos trabalhos foi a prisão do arquiteto e incorporador. Hang Santor Suan foi preso acusado de contratar um matador de aluguel para assassinar o presidente da Suprema Corte da Tailândia. Com o principal responsável pelo projeto preso, os bancos cortaram as verbas e o projeto parou. 6 meses depois, o arquiteto foi liberado após o pagamento de fiança. Os bancos voltaram a liberar o dinheiro e tudo voltou à normalidade. A construção seguiu, toda a estrutura em concreto armado foi executada e a obra entrou em fase de acabamento. Porém, em 1997, novamente foi paralisada. Dessa vez, os motivos não estavam relacionados com problemas jurídicos de seu dono. O problema era mais grave e atingia todo o país.
Depois de vários anos de crescimento, o país entrou em crise, pois durante muito tempo o governo da Tailândia adotou uma política monetária de manter a paridade de sua moeda com o dólar. Porém, em 1997, foi preciso mudar a política cambial e adotar o câmbio flutuante. A medida foi fatal para a economia do país e até do continente, pois afetou praticamente todos os países do Sudeste e Leste Asiático. Inclusive, essa foi considerada uma das piores crises econômicas da última década do século passado. Como resultado, o baht, a moeda local, sofreu uma forte desvalorização. Os mercados colapsaram e o governo necessitou intervir, fechando diversas instituições financeiras. Entre elas estava o banco responsável pelo financiamento da obra. Sem o dinheiro dos empréstimos e o aumento nos custos devido à desvalorização da moeda local, as obras foram paralisadas. O mais impressionante é que faltava bem pouco para a conclusão. Segundo informado pela construtora, no momento da paralisação, cerca de 80% da obra já estava executada. Pelas imagens atuais, é possível ver que várias unidades já possuíam banheiras instaladas e até as escadas rolantes já estavam em seus lugares. Realmente faltava muito pouco. Porém, a crise interrompeu a construção da Saturn Unique Tower e de vários outros empreendimentos que estavam sendo executados no país. Aproximadamente 500 grandes projetos de construção foram interrompidos, desde obras residenciais, comerciais e até de infraestrutura. Alguns anos depois, a situação econômica da Tailândia voltou a melhorar. Pouco a pouco as obras foram retomadas e muitas foram entregues. Um destino completamente diferente da obra protagonista do nosso vídeo, que ficou abandonada e esquecida por muitos anos. O prédio só voltou a ganhar destaque em 2014 e, como veremos, não foi por um bom motivo. Após vários anos de abandono, o prédio começou a ser frequentado por exploradores em busca de atingir a cobertura e conseguir boas fotos e vídeos, tanto da estrutura abandonada quanto da cidade. Pouco a pouco, o prédio se tornou conhecido nas redes sociais. Porém, quando encontraram o corpo de um sueco que se suicidou no 43º andar, a torre virou notícia em vários meios de comunicação e se tornou mundialmente famosa. Após o lamentável acontecimento, a empresa responsável pela obra reforçou a segurança do local. Foram instaladas cercas com cartazes avisando os riscos e o número de vigilantes foi ampliado. Ainda assim, com a maior exposição da mídia, o prédio atraiu mais atenção e é possível encontrar vários vídeos e relatos na internet de pessoas que invadiram o local para explorar. Também cresceram os rumores e lendas sobrenaturais sobre o motivo da obra estar parada. Em um país cercado de misticismo e tradições, logo se espalhou o boato de que a obra era amaldiçoada, pois foi construída sobre um antigo cemitério. A fama de lugar amaldiçoado, ou Torre Fantasma, ficou ainda maior depois que o lugar serviu de locação para a filmagem do filme de terror The Promise, lançado em 2017. Embora as teorias sobrenaturais possam render excelentes histórias, os motivos para a não retomada das obras são bem reais e desse mundo. Segundo Pansit Torsuan, filho do arquiteto que iniciou o projeto e que está à frente da empresa familiar atualmente, terminar o projeto depois de tanto tempo parado se tornou inviável. Em 2017, ele declarou que seria necessário a quantia de 1,5 bilhão de baht para terminar a obra, valor que equivale a aproximadamente 240 milhões de reais em valores atuais. Entretanto, mesmo que a empresa terminasse a obra, teria que receber apenas 600 milhões dos antigos compradores, o que deixaria a empresa em um grande prejuízo. A venda do prédio também foi considerada e até apareceram alguns compradores. Investidores se ofereceram para comprar o prédio e terminar, porém, o valor oferecido não seria o suficiente para indenizar todos os compradores e a incorporadora ainda ficaria com uma grande dívida. Para muitos, a solução é demolir a estrutura e aproveitar o terreno em uma das zonas mais caras da capital tailandesa. Mas será que essa é uma opção viável? A demolição até pode ser o destino da Saturn Unique Tower, porém somente após todas as ações que foram movidas pelos compradores contra a construtora serem julgadas.
o que ainda pode levar mais alguns anos ou até décadas. Enquanto uma decisão final não é tomada, a estrutura segue ocupando seu espaço na paisagem urbana de Bangkok, servindo para a inspiração de diversas histórias sobrenaturais e também como lembrança da terrível crise que atingiu o país no final do século passado. Talvez esse seja o destino dessa torre e o país já tenha enxergado isso, pois em 2017 a estrutura abandonada abrigou uma exposição em lembrança dos 20 anos da crise. Uma utilidade melhor do que ser conhecido como prédio fantasma e servir de cenário para selfies de curiosos. E agora, como sempre, é a sua vez. Você teria coragem de se aventurar pela Torre Fantasma? Acredita que um dia a obra será concluída? Deixe sua opinião nos comentários e enriqueça o debate. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.